Olá, meus queridos e amados em Cristo, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus e trago um tema hoje para nossa reflexão e abordagem: o grande erro da humanidade. E eu quero tomar como texto, basilar o texto de Gênesis 3, 1 a 15 e Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, dentro dessa reflexão, dessa abordagem, eu quero destacar aqui que nós eu vou trazer uma abordagem dentro de três perspectivas. Eu vou destacar a origem do pecado, eu vou apresentar as consequências do pecado à humanidade e mostrar a promessa divina, a promessa da divindade em relação à redenção dos homens. Então, vou trabalhar dentro dessas três abordagens. Para iniciar essa abordagem, fazer um preâmbulo aqui, é que existe a desobediência, o erro e a consequência. Ou seja, ao tratar dos fatos narrados nesse relato de Gênesis, eu quero trazer com muito cuidado e mostrar para vocês que a desobediência vem acompanhada de consequência, e algumas reversíveis, outras insuperáveis. O mundo nem sempre foi um ambiente perigoso, com pandemias, morte, catástrofe e outros males. Antes do pecado, tudo era perfeito, porém, todavia, outro sim, Adão e Eva, representando toda a humanidade, resolveram desobedecer ao mandamento divino e assumir assim as consequências de seus atos. E o relato da história do Gênesis é o maior relato da história. Qual seria? Aí eu deixo aqui nesse vídeo uma pergunta. Qual foi o maior erro da humanidade? E eu quero apresentar aqui nesse estudo. E no primeiro tópico nós vamos fazer a abordagem a origem do pecado. O que é pecado? Basicamente, pecado é desobediência à vontade divina, de acordo com João 3, 4. Errar o alvo proposto por Deus em Salmo 25, 7, é transgredir o mandamento perfeito de acordo com Romanos 3, 23. A ordem dada ao homem. Ao plantar um jardim com diversidade de frutas para o sustento dos humanos, Deus lhe disse que poderia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está registrado em Gênesis 2, 16, 17. Há uma ordem expressiva de Deus que o casal poderia comer todas as árvores, mas como restrição a uma única árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então a ordem não era complexa, não era de uma natureza complexa essa ordem. Não foi difícil compreender, bastava não comer daquele fruto, somente isso, e o homem não teria problemas em sua vida perfeita no Éden.
A desobediência no jardim, no Éden havia uma cobra, e o diabo usou essa cobra. É ele que tenta todas as pessoas para caírem em pecado, de acordo com Apocalipse 12, 9. A cobra iniciou um diálogo com Eva. A primeira estratégia foi questionar o conteúdo do mandamento do Criador. Em resposta, a cobra disse que era mentira, que não morreria coisa nenhuma, mas se comesse, o que aconteceria é que os olhos de Eva e Adão seriam abertos e eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva não resistiu e viu que a fruta era boa, bonita e que poderia dar a ela conhecimento. Então Eva comeu e deu a fruta a Adão, e este também comeu, está no relato de Gênesis 3:6. Adão não foi enganado. O que torna seu erro mais grave, assim entrou o pecado no mundo após a desobediência, em lugar de conhecimento. Adão e Eva provaram pela primeira vez o medo. Está relatado em Gênesis 3:10. Vamos falar das consequências do pecado. A recompensa do pecado foi a morte. Gênesis 2:17. A morte entrou no mundo mediante o pecado do ser humano e ela opera de três formas. A morte física. Morte eterna, Apocalipse Mateus 22. 10:28, que diz: ele não tem mais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Está lá em João 11:14. Esse é o mal que atinge todos os crentes e ímpios, ricos e pobres, e manifesta de diversas maneiras, seja na debilidade do corpo, pelos muitos anos de vida, e seja por acidente ou até mesmo em atos de violência. Então essa é a morte física. Morte espiritual é a separação entre o homem e Deus, é a condição dos que estão separados por não terem confessado a Jesus como seu Salvador, de acordo com João 6:50-53 e Romanos 7:11. E a morte espiritual. A morte espiritual é as pessoas que morrem em Cristo, sem Cristo, serão condenadas a um estado de separação eterna de Deus. Está lá em Apocalipse 20, versos 12-14. Então, são esses os tipos de consequência da desobediência. As consequências do pecado gerou a morte em três esferas: física, espiritual e eterna, que as pessoas que morrem sem Cristo serão condenadas a um estado de separação eterna entre Deus por toda a eternidade.